Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Antes de começarmos a mensagem de hoje, vamos apenas completar uma informação que nós trouxemos falando sobre a mensagem 52, Perigos Sutis. Ontem fizemos um programa apenas para aprofundar as fontes, não é, que trouxemos alguns casos e achamos por bem trazer as fontes, e nós comentamos que Allan Kardec havia criticado o médium que recebera as comunicações do Espírito de Verdade. Esse médium se chamava o Sr. Rose, com Z. E nós vamos ver na Revista Espírita de janeiro de 1860 referências a isto. Lá nós temos um trecho onde diz: 3 comunicações espontâneas, a primeira pelo Sr. Rose e assinada pelo Espírito de Verdade. Então, esse é o Sr. Rose. Kardec tem uma obra, essa referência apenas para sabermos quem é o médium, o Sr. Rose. Kardec tem uma obra, não é a Revista Espírita, ele tem uma obra pouquíssimo conhecida chamada Catálogo Racional de Obras para se fundar uma biblioteca espírita. Ali Kardec enumera 287 obras, inclusive obras que atacam o espiritismo, porque assim como Paulo de Tarso, Kardec adota o sábio lema de que devemos analisar tudo e reter o que é bom. Então, nessa relação de obras, nós temos que Allan Kardec coloca a obra seguinte. Nós podemos baixar na internet, ok? Catálogo Racional de Obras para se fundar uma biblioteca espírita, uma obra de Allan Kardec. E uma das 287 obras é esta: Revelações do Mundo dos Espíritos, ou seja, são mensagens de espíritos, não é? E o médium é o Sr. Rose. Esse livro é do Sr. Rose, é o médium que produz o livro, né, que se responsabiliza pela produção do livro. E sobre esse livro, Kardec diz o seguinte: teorias cosmogônicas e psicológicas, ou seja, da matéria e psicológicas, notoriamente contraditadas pela ciência, ou seja, o que está ali que os espíritos dizem não condiz com o que a ciência diz ser ciência, ok? E também são contraditadas notoriamente as teorias ali publicadas pelos espíritos através do Sr. Rose, não é? Também são contraditadas pelo ensino geral dos espíritos e que a doutrina espírita não pode admitir. Ou seja, o conteúdo das mensagens trazidas pelo médium Sr. Rose nesse livro, Revelações do Mundo dos Espíritos, são contraditadas pelo ensino geral dos espíritos e a doutrina espírita não pode admitir. Ok? Muito bem, está só faltando uma referência que nós fizemos sobre Chico Xavier, mas eu continuo na pesquisa. Sou difícil de jogar a toalha. Vou continuar pesquisando. O nosso capítulo 53, a mensagem 53 de hoje, ela tem o título de Em Cadeias, em prisões. Cadeias aqui, prisões. E nos vai trazer Emmanuel um versículo da carta de Paulo de Tarso aos Efésios, aos companheiros da cidade de Éfeso, onde ele também abre uma igreja. Então vamos lembrar que Paulo sai fundando igrejas em regiões do mundo dos gentios, do mundo do não-judeus, certo? Paulo era judeu, Jesus era judeu, ele saiu da Palestina para ir pregar e chegou até Roma.
Então, Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 20, ele diz o seguinte: pelo qual sou embaixador em cadeias. E de quem ele é o embaixador? Ele é o embaixador do Cristo. E diz que nós também devemos ser. Isso em outro versículo. Mas vamos ficar com esta ideia. Pelo qual sou embaixador em cadeias. Ou seja, eu sou um embaixador aprisionado, para que possa falar dele livremente, de Jesus, do Evangelho, livremente. E parece um contrassenso. Como é que ele pode estar preso e falar livremente? Porque agora as ideias dele já eram reveladas, né? Ele foi contra o sistema que perseguia os cristãos, e ele disse: eu sou cristão. E por isso ele foi preso. E apelou, como nós já vimos aqui, não é? A Festo, que era então o governador romano, para que ele, como cidadão romano também, e Paulo era, ele é Paulo de Tarso, da cidade de Tarso, e Tarso é uma cidade, e aqueles que nasciam em Tarso eram considerados romanos, então ele apela a César, ele quer ser julgado por César, e Festo então diz que ele levaria Paulo até César para ser julgado. Então, ele estava preso, mas estava preso porque ele assumiu suas ideias. E no momento em que ele assumiu suas ideias, ele as liberta para o mundo. Assume e diz assim: é isso mesmo que eu estou pensando, eu estou preso aqui. E olha que interessante, permitiam a Paulo que ele escrevesse cartas e enviasse às igrejas, mesmo preso. Né? Então ele estava com o seu pensamento mais livre do que nunca, podendo se expressar. Emmanuel vai comentar as palavras de Paulo. Só mais um detalhe quando ele diz assim: para que possa falar dele livremente, como me convém falar. A todo cristão convém falar, mas é aquela fala corroborada pelas ações, não é só falar por falar, mas é aquela fala que é confirmada pelas ações. Paulo fazia isso, sem dúvida nenhuma. Nós procuramos fazer isso? Acredito que sim, que buscamos, não é? Que estamos nesse processo de aprimoramento. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Se estivermos o quê? Vigilantes, porque fácil é a gente se distrair, não é? Emmanuel então nos coloca o seguinte: observamos nesta passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alega a condição de emissário em cadeias, ou seja, emissário aprisionado, e simultaneamente declara que isto ocorre para que possa servir ao Evangelho livremente, quanto convinha. O grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, sim, a carta é para os Efésios, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isto mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. E nós também estamos em cadeias? Estamos em quarentena, estamos aprisionados. É interessante, não é? Como é que essas mensagens são muito oportunas. Continua nosso Emmanuel. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Então agora a vida está nos convidando a exemplificar os ensinamentos evangélicos em cadeias, né? Dentro da nossa quarentena. Há muita gente, nos diz Emmanuel, que declara aguardar os dias de abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isto, contudo, é um contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar, a todo momento, seja no espaço, seja no tempo.
estamos sendo confrontados por uma pandemia. Como enfrentamos essa pandemia? Com fé, com espírito de colaboração nas frentes do bem? Estamos tentando elevar o moral da nossa família nesse momento? Estamos levando palavras de bom ânimo? Estamos levando palavras de encorajamento diante dos desafios? Somos nós que buscamos a palavra mais suave, mais leve? Ou estamos trazendo e reforçando ideias de medo? Ai, como é que isto vai acabar? Ai, isso vai acabar mal. Eu já estou vendo que isso vai acabar mal, isso aqui vai virar uma outra lugar ruim, onde o caos vai se estabelecer, eu estou prevendo. Vamos para a praça, não podemos nem ir para a praça, mas vamos abrir aqui um canal de previsões, né? De profecias, de leitura de bola de cristal. Quem sabe do amanhã é Deus. O futuro a quem pertence, não é a Deus. Aconteça o que acontecer, nós estaremos ainda e sempre sob os cuidados do Pai Altíssimo. Nosso coração precisa testemunhar. Essa é a hora do testemunho. É uma das, né? Se fosse só essa. Mas é uma das horas do testemunho que esta encarnação está nos trazendo aqui. E está trazendo para a vida de todos os encarnados desta nossa humanidade terrena. Como nós estamos enfrentando? Estamos vendo muitas pessoas apanhadas pelo desespero. Existem situações preocupantes, mas os governos estão vendo e não está atacando só um governo. Então, vamos confiar de que as ações que estão sendo pensadas em prol das populações estão sendo pensadas do país A, do país B, do país C, estão sendo pensadas no melhor, porque é claro que nenhum governante quer o seu povo, a sua nação, né, que ele representa ali como governante, e todas as instâncias governamentais querem proteger e zelar pelo bem-estar do povo. Isso eu acredito que deva ser uma forma geral, não é? Dos países, pelo menos que a gente imagina, eu imagino que deva ser assim. Se existe algum governante que não quer o bem do seu povo, sim, já existiram. A gente pode pensar em alguns que nem vale a pena serem citados. Eu sei que tem governante, né, ainda que é fulano, ciclano, beltrano. Nós não estamos lá para viver, é melhor que não julguemos. Vamos centralizar nossas energias, porque tudo isso dissipa nossa energia. Vamos centralizar nossa energia na fé. Não, Deus vai nos ajudar. Deus vai ajudar a todas as nações, principalmente aquelas que mais estão sofrendo, como estamos vendo na Espanha e como estamos vendo na Itália. Essa é a hora de nós orarmos por esses companheiros, por esses irmãos, orarmos pelos cientistas, pelos médicos, pelos enfermeiros, pelas equipes hospitalares, pelas equipes de apoio, pela guarda de segurança, né? As polícias e os que estão mantendo a ordem, os que estão mantendo os supermercados abertos, os que estão mantendo os bens circulando, não é? A comida chegando aos mercados. Nós precisamos orar por essas pessoas, por esses serviços. Vamos dar a nossa cota, porque senão as teias escuras ficam enchendo a nossa psicosfera, o nosso ambiente fluídico, espiritual, mental, e mais complica, e muito mais complica. Então vamos nos libertar e vamos nos entregar, nos submeter aos cuidados do Cristo. Ele é o nosso pastor. Precisamos nos colocar como suas ovelhas
Jesus tem uma parte do Evangelho que ele diz que as ovelhas reconhecem a voz do pastor e a seguem. Nós somos as ovelhas? Se formos, vamos reconhecer a voz do pastor e vamos segui-la. Emmanuel continua nos dizendo o seguinte: Paulo, entre cadeias. Ele diz aqui, o serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, aprisionado, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Por acaso, os discípulos estão atravessando um monte culminante de testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no lar. Todos trazemos agora, em tempo de quarentena, mais ainda. No trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Porque estamos dentro de casa, dando nosso testemunho, mas também estamos fazendo parte da sociedade. Estamos ainda, não é? De forma, se estamos dentro de casa, e o lar é a célula do organismo social, tudo que fazemos no lar repercute na sociedade. Somos muito importantes e a nossa responsabilidade faz toda a diferença no conjunto do organismo, não é? No caso, do organismo social. Todos, porém, isso já vimos. Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra, na mentirosa suposição de que se candidatará melhor. Vou repetir. Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra, na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Nós estamos no exato lugar em que a providência divina acha que nós podemos contribuir mais e aprender melhor. E nosso Emmanuel conclui dizendo: somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Tem tudo a ver com essa pandemia, não tem? Se nós fizermos a nossa parte, mais rápido ficaremos livres dessa contingência de restrição que ela está nos impondo. Então, somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Então, vamos ficar em cadeias? Estamos lá dentro de casa. Vamos ficar em casa e vamos procurar agir da melhor forma como cristãos que somos, assim como a mensagem de Emmanuel, inspirada no versículo de Paulo, nos convida a fazer. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pelas bênçãos que chegam até nós diariamente, inclusive nos desafios, nas cadeias, nas injunções de limitações que nos fazem sofrer, Senhor, mas nos convidam da mesma forma a crescer. Abençoa-nos os esforços, abençoa nossos lares, famílias, afetos, todos os nossos irmãos de humanidade, Senhor Jesus, em especial, te pedimos pelos que estão em sofrimento, seja por que motivos for, em especial pelo Covid-19, pelos doentes, pelos que estão falecendo, pelos que estão perdendo os seus afetos em vários locais do mundo, também pelos cientistas que estão buscando tratamento e cura
também pelos médicos, enfermeiros, equipes de apoio que estão lidando diretamente ou indiretamente com essa necessidade atual da saúde da humanidade. Que a tua paz, Senhor Jesus, esteja sempre em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Queridos amigos, amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.